Boa noite a todos, mais uma vez, o programa Esperançar com a Meire. Hoje a gente traz a professora Regina, mas antes de começar eu quero agradecer a Regina por esse trabalho que ela vem feito atrás das telinhas, gente. A gente muitas vezes assim, imagina que não tem pessoas que nos ajudem, e a Regina tem sido uma das pessoas que mais me incentivou o programa Esperançar, e que me ajuda em todos esses processos, em todas essas coisas, essas entrevistas maravilhosas. A professora Regina é de São Paulo, ela é mestre em tecnologia, gestão e desenvolvimento, possui graduação, e a professora Regina é uma pessoa que eu estava olhando, né, uma biografia dela, uma pessoa bem preparada. Mas assim, eu quero te agradecer assim por essa luz que você tem, Regina, por ser essa pessoa tão maravilhosa que tem nos ajudado a TV Repensar, e a gente da TV Repensar só tem a agradecer a você. Né? Eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal que acompanha a TV Repensar e o programa Esperançar com a Meire. Agradeço demais, demais mesmo, Meire, pela tua recepção, pelo convite, a todos da TV Repensar, que estão também nos bastidores, como o Léo, o Jair, Gilberto, e o Charles, né? Várias pessoas que estão junto com a gente também, montando, construindo esse repensar da TV e Rádio Repensar, né? A TV e Rádio Repensar tem uma história bem interessante, que depois até gostaria que a Meire contasse um pouquinho também, né? Eu sou, só para dar uma resumida, né? Eu não vou ficar aqui falando muito, mas pelo menos nesse início, mas eu sou professora, a partir de 2009, mais ou menos, me tornei professora. Mas até então, em minha formação inicial, como bibliotecária. Eu me formei em 1977 como bibliotecária pela Fundação Escola Sociologia e Política. Depois, também na mesma escola, eu fiz a especialização de gestão da informação e serviços de informação também. Depois aí eu fiz o mestrado, né? Porque eu pretendia mais adiante, com o passar do tempo, eu pretendia entrar na docência. E aí eu fui construindo devagarzinho, paulatinamente, essa história toda, né? E, assim, resumidamente, essa minha formação, tanto profissional, né? Que me proveu a formação profissional, né? Sempre trabalhei em biblioteca, desde... olha, imagina que assim, em 1975, eu entrei na faculdade, e já eu entrei em novembro. Em dezembro, já me chamaram para trabalhar numa biblioteca do Colégio Equipe, que eu havia feito o Colégio Equipe, né? Tudo aqui em São Paulo, obviamente. E aí eu fui fazendo essa história toda, né? Trabalhando, era muito interessante, que imagina que em 77, aliás, em 75, não tinha nenhuma bibliotecária. Eu fui trabalhar no Colégio Equipe como sendo a primeira bibliotecária, né? Mas eu nem tinha iniciado ainda a faculdade, então eu não sabia nem o que era para fazer. Eu ficava sentada colocando os livros no lugar, porque não tinha bibliotecária e eu era a única que estava lá, né? Enfim, esse foi meu início na profissão. Adoro o que eu faço, sempre fiz, né, enquanto bibliotecária. E eu gosto muito de uma frase que eu também faço parte do Conselho Regional de Biblioteconomia aqui de São Paulo, em algumas comissões, né? E eu gosto muito de uma frase, e para começar, eu acho que é bem interessante citar um poeta aqui de São Paulo, que fala que o Sérgio Vaz, e ele fala que só é justo cantar quando a sua voz arrasta quem não pode falar. A biblioteca é onde se alugam asas, né? Então, assim, eu acho que a biblioteca, como tradicionalmente se pensa da biblioteca, né?
ela é muito mais do que apenas um lugar de livros, né? É um lugar de informação. Quando você vai a uma biblioteca, o que você vai fazer na biblioteca? Você vai atrás de informação, porque elas é que estão dentro dos livros, revistas, CDs, enfim, qualquer coisa que você vai mexer, né? Dentro de uma biblioteca é informação. Então, mais do que qualquer coisa, é informação que a biblioteca traz para as pessoas, né? Então, meu início na vida profissional foi esse, né? Através de trabalhar, de lidar com o público, com pessoas quaisquer que precisassem de informação. Esse foi meu início, né? Professora Regina, como foi a sua infância, convivência com seus pais e irmãos? Então, eu tenho 2 irmãs, eu sou a irmã mais velha, né? A Raquel e a Renata. Todas elas também, cada um com a sua profissão, né? Eu até vou usar depois um pedacinho aqui para falar para quem vier para São Paulo se hospedar. É um jabazinho, hein? Para quem vier para São Paulo, tem a minha irmã mais nova, tem um hotel em Bertioga. E aí, depois, se alguém se interessar, chama Porto Canoas Hotel, e é pé na areia, muito gostoso. E ela mora lá, ela foi morar lá. E a minha irmã do meio, ela é doutora no Instituto Adolfo Lutz, que mexe com Covid, né? Que está na crista da onda, com todos os testes. Então, ela é muito requisitada, porque ela mexe com a parte exatamente de imunologia. Né? E a minha convivência com a família, eu não tive nenhuma. Foi uma infância bem normal, uma infância bem tranquila. O meu pai era descendente de italianos, a minha mãe descendente de portugueses e índios. Minha mãe mineira, meu pai aqui de São Paulo, saiu daqui, foi lá buscar mineirinha, e contam eles, os dois já são falecidos, contam eles que o meu pai teve que, inclusive, se esconder na estação de trem, porque ele era paulista e foi roubar mineira lá em Monte Belo. E aí ele teve que se esconder lá na estação de trem. Mas, enfim, trouxe a mineira para São Paulo. Minha mãe era professora também, meu pai é técnico em projetos. Naquela época não tinha ainda engenharia, né? Para ser, pelo menos ele não cursou engenharia. Aí ele fez contabilidade, fez projeto, fez uma série. Aí a Marta está falando hotel em Bertioga, a Ana também está aqui, um montão de gente, o Eduardo, eu estou vendo um pessoal todo aqui falando com a gente aqui, né? Agradeço a participação de todos vocês. Então, na verdade, então, assim, foi uma infância bem tranquila, né? A gente não era nada abastado, mas todos tínhamos um incentivo muito grande da minha mãe, professora, né? E meu pai também tinha formação, então ele fez belas artes também, né? Então, assim, cada um foi fazendo alguma coisa, né? E minha mãe, infelizmente, quando veio para São Paulo, ela parou de trabalhar. Isso foi uma coisa que ela se ressentiu o tempo inteiro, né? Mas tinha aquela cultura machista da época que não deixava a mulher trabalhar. E ela aceitou mesmo, porque quando ela veio para São Paulo, ela trouxe a mãe. E a mãe estava em cadeira de rodas, a avó Mariana, portuguesa, né? E que havia vindo de Portugal, indo para o interior de Minas, e se casado com o coronel mais famoso lá de Monte Belo, a família dos Anjos, né? Então, meu nome é Regina dos Anjos Fazioli, porque os Anjos vêm de Portugal e da família lá de Minas, e o Fazioli, que é a ascendência italiana. E, assim, casos interessantes da minha infância foi que eu sempre fui assim, por ser talvez a mais velha, né?
eu sempre aprontava muito, né? Minha mãe saía para a feira, ia fazer feira, e eu ficava tomando conta das meninas, né? E eu adorava fazer invenções. Eu me lembro que uma vez eu fui assim, sabe quando você descasca a casca do fósforo? Montão, fiz assim muitos, né? Descasquei um montão e pus num buraco de uma madeira que meu pai tinha um quartinho atrás que ele usava como marcenaria, vamos assim dizer, né? Toda a parte de marcenaria ele que fazia em casa também. A Lindalva também, boa noite. E aí eu peguei um prego e estourei, mas assim, as minhas duas irmãs olhando, o que aconteceu? Pegou fogo no cabelo de uma das minhas irmãs, eu apaguei com a mão, correndo, né? E lógico, minha mãe, quando chegou, o que aconteceu aqui? Não, não aconteceu nada, mas lógico, ela percebeu, né? Então eu sempre fui de aprontar muito, de desmontar relógio e depois montar de novo. Funcionava, de vez em quando sobrava alguma peça, mas eu sempre fui de mexer muito nas coisas, né? Eu acho que talvez assim pela essa questão do meu pai também mexer muito, né? Mas eu tive uma infância bem normal, estudei em colégio de freira por bastante tempo. Depois de ter estudado em colégio de freira, minha mãe falou assim que eu estava muito fora da realidade e me colocou num colégio público, uma escola pública perto de casa. Aí eu fiz um pouco do ginásio nessa escola pública e depois, então, eu quis seguir para uma coisa mais, eu vou chamar de mais parruda, porque eu queria prestar uma faculdade, né? E aí eu fui para o colégio Equipe. Então, para resumir, foi essa a minha infância e adolescência. Como foi a formação sua, Regina, em tempos de ditadura? Acho que era uma coisa diferente, sabe? Eu acho que foi. Eu não vivi isso assim, né? E eu acredito, morando em São Paulo, o negócio era diferente, né? Foi bem punk, vamos ser bem sinceros, foi bem punk, né? Foi um período que, na minha inocência, inclusive não se falava em casa, acho que quase ninguém falava muito sobre isso, né? Mesmo porque a repressão era muito grande. Então, o que eu percebo e o que eu me lembro da época da ditadura foi no Colégio Equipe, que alguns professores sumiam, né? Tinha um professor chamado Sérgio, ele ensinava geografia do Brasil. E aí ele sumiu por uns tempos. Ele foi o primeiro a sumir. Aí, depois de um certo tempo, ele voltou. Né, falaram que ele estava acampando, que ele estava viajando, Quando ele voltou, ele estava todo machucado, todo roxo, né? E aí nós ficamos muito, muito preocupados, os alunos, né? E começamos a perguntar o que aconteceu, Ele falou, ele não falou com a gente o que tinha acontecido, obviamente, porque poderia colocar os alunos também em perigo. E aí ele falou que tinha ido acampar e que na viagem, né, do acampamento ele se machucou muito. A gente achou muito estranho, mas eu tinha quanto? 15, 16 anos, né? E não me liguei no que acontecia. Quando eu estava com 17 anos, já era o último ano do colegial, né? Que agora é ensino médio, né? Quando eu estava no ensino médio, no último ano, eu estava fazendo já, inclusive, me preparando para o vestibular, para a biblioteconomia mesmo, né? Que eu sempre que eu me descobri enquanto profissão, era isso que eu sempre quis fazer. Nós começamos a prestar mais atenção, a classe inteira, e aí a gente percebia, porque assim, eu estudava na Caio Prado, atravessando a rua estava um equipamento de repressão do DOPS. Então, nós escutávamos, era um prédio muito grande, eu me lembro disso. Eu já tentei recuperar essa história, eu não consegui recuperar. Eu sei que tinha um prédio muito grande, e entre o prédio e a rua, para a janela não ficar virada para a rua, vamos assim dizer, tinham, sabe aqueles elementos vazados? Então, nós escutamos uma vez alguém se gritando
e um corpo batendo no chão. Eu acho que numa hora de recreio, se não me engano. Eu não tenho certeza, eu só me lembro muito bem disso. Então, alguém que tentou fugir da tortura e bateu no chão. Até então, a gente achava estranho, mas nós não nos demos conta, mesmo porque os professores nos protegiam muito. Eu fiz a mesma classe do Serginho Groisman, que agora está na Globo, né? Nós estávamos na mesma classe. Então, foi um período que foi muito difícil, mas depois que eu me dei conta. Porque não se falava em política, era meio que velada a história. Não é que alguém chegou em algum momento e falou assim: olha, não pode falar, né? Mas o mais importante de tudo é que depois, quando nos demos conta, que foi assim aquele baque, né? Aquele choque. Meu Deus, né? Nós passamos por isso tudo porque não se comentava de política, era que meio um assunto. Imagina agora, todo mundo comenta de política. Naquela época ninguém falava. Mas era uma coisa velada, era uma coisa estranha, sabe? Então, quando agora alguém fala em falta de democracia, alguma coisa nesse sentido, me sobe o sangue. Porque ninguém passou, ou poucas pessoas passaram, a juventude, de maneira geral, não sabe o que é que aconteceu. Eu tive professores que realmente sumiram. Não foi só esse professor Sérgio que eu comentei. Foram outros professores também lá do Colégio Equipe que sumiram. Mas foi assim, foi bem complicado, bem difícil mesmo, mas eu não me dei conta no momento, só depois que eu me dei conta do que estava acontecendo. E eu não quero passar de novo, e nem quero que o Brasil passe de novo. Eu quero, mais uma vez, pedir desculpa, mas eu tenho a minha querida Regina aqui, que vai ler aí o que o pessoal está falando aí. 2022 está chegando e a Meire vai fazer um exame de vista e vai olhar direitinho. Isso Regina, Regina, eu sei que você tem 3 filhos. Isso. Como foi criar? Como foi a luta pessoal para criar 3 filhos? Eu queria saber isso. Porque... Antes disso, a Marta Silva está falando que a Caio Prado é perto da Maria Antônia, PUC, Mackenzie, Caetano de Campos e outras. Exatamente, é bem nessa parte, Marta, mesmo. Exatamente, a professora Flor Silva está comentando quando finalmente nós nos demos conta do momento histórico que nós vivíamos, como foi horrível, realmente, porque até então nós éramos todos muito protegidos, né? Os pais não comentavam, os professores não comentavam, né? Mesmo que nós tivéssemos muita amizade com os professores, eles nos protegiam, né? Mas voltando agora à questão dos filhos. Bom, eu me casei depois de um certo tempo, né? Eu já estava trabalhando na empresa de processamento de dados aqui de São Paulo, que é a Prodesp. Me casei e tive 3 filhos. O mais velho agora está com 36. Depois tem o segundo, que está com 34. Isso. É isso mesmo, 34. Acho que é isso. Nossa, é tanto filho que eu já... Bom, e depois disso, e depois tem a menina, né? A menina que está com 33 agora, né? Então, assim, a gente percebe que eles nasceram, eu comecei a criá-los, mas depois de um certo tempo não me dei bem com o pai deles, não queria mais saber dele, eu achava que eu precisava ter meu espaço, né? Continuei trabalhando, mas depois de um certo tempo ele também começou com aquela história de machismo, que eu tinha que parar de trabalhar. Para não criar muita encrenca, eu até parei de trabalhar por um certo tempo, Meire. Mas, ao mesmo tempo, eu parei de trabalhar e continuei fazendo serviços freelance, né? Então, eu já mexia com computador, isso já em
em 85, 86, eu já mexia com computadores, porque eu estava trabalhando na empresa de processamento de dados, né? Até 87 eu fiquei na Prodesp, depois eu saí e comecei a fazer assim, cardápio para restaurante, assessoria de montar bibliotecas particulares, procurando coisas, né? E aí criei meus filhos. Quando foi lá para 96, eu não aguentei mesmo, mandei passear o pai dos meus filhos, e aí descobri que ele tinha feito um montão de coisa, e pronto, aí mandei ele passear e voltei a trabalhar. E aí prestei concurso e entrei na USP para trabalhar na biblioteca de veterinária da USP. Tanto é que a minha filha mais nova fez veterinária de tanto ir lá comigo na biblioteca da veterinária, né? Enfim, foi uma luta bem grande, né? Porque estava sozinha cuidando deles. Por um lado, foi bom porque eu pude cuidá-los sem esse machismo tão grande que eu também fui, de alguma forma, vítima, né? E não quis me rebelar na época, mas depois acabei me rebelando. Falei, não quero mais, não é isso que eu quero para mim. Criei meus filhos, tentei, isso você não sabe, mas eu tentei me mudar para João Pessoa, prestei um concurso lá, estava quase acertado para eu trabalhar lá. Eu estava na Paraíba quando eu recebi a notícia que tudo bem, que poderia trabalhar lá, mas aí o salário me impediu. Voltei para São Paulo, continuei trabalhando na USP, e aí eu recebi uma proposta muito boa para montar alguma coisa no governo do estado, relacionada à biblioteca também. Foi aí que eu falei, bom, e era para ganhar assim o dobro. Eu falei, opa, é comigo mesmo, né? Vamos lá. Obrigada, a Flor está falando, parabéns por ter superado o machismo. A gente tem que, em algum momento, a gente tem que dar conta dessa história, né? Bom, e aí eu voltei para São Paulo e fui trabalhar, então, nesse outro local. E aí foi que eu montei um projeto bem interessante que chamou-se, porque agora ele não existe mais, até abril desse ano existia, mas o Doriana, ele encerrou o projeto, que já era por legislação, não era mais projeto, chamou-se Biblioteca Virtual do Governo do Estado de São Paulo. E aí eu retorno àquela história que eu comentei, que quando se vai numa biblioteca, se pensa em quê? Em informação. Então, na biblioteca virtual, não tinha nenhum livro. A gente mexia, a gente que eu falo porque é uma equipe, né? Eu não fiz nada sozinha, absolutamente nada. Quando alguém nos solicitava, tinha um site, e quando alguém nos solicitava, a gente ia atrás da informação. Durante um bom tempo, né? Foi um projeto bem interessante, teve bastante procura, fizemos, inclusive, junto com a Agenda 2030, levantamos todos os projetos sociais do governo do Estado de São Paulo para poder divulgar para as pessoas poderem utilizar os projetos sociais, né? Mas não só os projetos sociais ligados ao governo, mas o voluntariado desses projetos sociais, que não são divulgados. E aí eu chamo que é o pulo do gato, porque esses projetos que nós conseguimos levantar, eles poderiam ser replicados em São Paulo inteiro. Tudo isso foi encerrado, foi acabado. Eu tive uma equipe muito, 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 muito boa. Chegou até 8 pessoas. Agora, no começo desse ano, em abril, foi encerrado, né? Foi encerrado. Então, a gente fazia qualquer tipo de pesquisa, a Marta está perguntando, né? Qualquer tipo de pesquisa. Não existia, vou dizer, este assunto a gente não vai pesquisar. Ou esse tema a gente não vai atrás. A gente sempre foi atrás de absolutamente todos os assuntos, né?
e não tinha uma pesquisa que a gente não conseguisse dar conta. E tudo online. Tudo online. Nós não tínhamos um livro. Todo o material que nós tínhamos, nós pesquisávamos em fontes confiáveis e repassávamos para as pessoas que nos procuravam, né? Para as pessoas que solicitavam. Teve uma época também que nós, porque assim, continuando, é a equipe da Biblioteca Virtual, eu nunca fiz nada sozinha, né? Nós chegamos a tomar conta, porque começou em 97, foi até 2021. Então, eu fui passando por vários governadores, começou no tempo do Mário Covas, né? No tempo do Alckmin, por exemplo, né? Estivemos lá também, e foi no tempo do Serra que eu comecei a tomar conta das redes sociais do governo do estado, ensinar para o pessoal do governo como é que se cuidava disso, porque até então quem tinha experiência éramos só nós. Imagina assim, a Biblioteca Virtual ainda estava no Orkut, em 2004, né? Então, ela estreou no Orkut. Então, depois começaram todas as outras redes e aí eu fui ensinando. Tanto é que eu fui me especializando nessa área e e me tornei mais ou menos, logo depois, em 2009, 2010, professora, quando eu acabei o mestrado, né? Que eu acabei o mestrado em 2010. E aí me tornei professora de pós-graduação de mídias sociais na Fundação Escola Sociologia e Política, por conta de mexer com isso tudo, acesso gratuito e acesso total, né? Mas foi tudo encerrado, foi tudo tirado do ar, não tem mais nada, né? Me solicitaram as senhas, eu repassei as senhas para eles, porque eles poderiam até me colocar, abrir um processo se eu não passasse as senhas, né? Passei todas as senhas, eles tiraram tudo do ar. Então, o trabalho de muitos anos de construção de um conhecimento acabou indo para o espaço. Infelizmente, é isso que, assim, pior de tudo, né, que em tempos de pandemia, que é numa época que mais precisaria o atendimento online. Então, tinham todos os tipos de pesquisa, desde as mais, que eu chamo de mais comuns, né, sobre o próprio estado de São Paulo, quanto, por exemplo, qual a cor do leite do canguru. Aí a gente fazia o quê? Pegávamos essa pessoa que está querendo essa informação, consultávamos um biólogo, nessa época eu consultei um biólogo do zoológico, e aí ele passou a informação e falou assim, olha, vamos colocar em contato. Nós colocamos essa escola com o diretor do zoológico, e aí eles marcaram uma reunião, porque era uma sala de uma escola pública que estava perguntando isso. E para ninguém ficar aqui curioso, a cor do leite do canguru é cor de rosa, tá? Assim, mas existia assim, tudo quanto era tipo de pesquisa. Era um serviço de referência, né? Um serviço de referência aberto e gratuito para todo mundo. A gente recebia, inclusive, pesquisas de fora do Brasil. Então, atendíamos a qualquer tipo de solicitação. Professora, eu acho que é interessante que a gente, depois, com o tempo, a gente volte a falar sobre a questão da ditadura. Eu acho que foi um dos momentos, assim, e você falando, e ficou me martelando na minha mente, assim, voltar um pouco daquilo ali. O porquê do professor sumir? Chegou um tempo que vocês descobriram o porquê que eles sumiram, porque até então vocês eram pequenos, eram novos, não tinham conhecimento, mas a gente fica se perguntando por quê. Né? Porque um professor, o que é que ele fazia? Ele estava lutando, mas assim, na época ninguém sabia o porquê que ele estava sendo preso. Como foi isso, assim? Porque então, eu sou
Então, nós ficamos sabendo depois, né? Já estávamos para terminar mesmo a faculdade, o colegial, né? Naquela época era colegial, né? Agora é ensino médio. Então, nós estávamos para terminar, foi que nós descobrimos, mas assim, sabe rádio peão entre os alunos? Que é aí que a gente ficou sabendo que, na verdade, ele tinha sido preso porque ele tinha falado alguma coisa que o governo não gostou, que a ditadura, né, não havia gostado, né? Que os militares, os milicos todos não haviam gostado e por conta disso sumiram com ele por um certo tempo. Depois disso, isso foi o professor que mais marcou foi ele, porque nós o vimos todo roxo. Ele era loirinho, sabe? Então, por conta disso, né? Por conta disso que a gente ficou pensando, né, nisso, que ele era muito clarinho, loiro, assim, quase loirinho, e ficou muito marcado. Mas tiveram outros professores que também sumiram e nunca mais apareceram, né? E assim, é o que acontecia mesmo. O que não. Por isso que eu percebo que eu, de alguma forma, eu relaciono, né? Aquele tempo que eu passei com o que nós estamos passando agora, né? O Léo acabou de colocar uma coisa bem interessante, né? Que assim, isso me faz lembrar o lema dos Minions. E conhecerão a verdade os libertará. Então vamos esconder. Aí ele acabou de colocar, né? Vamos esconder toda e qualquer informação, né? Então, tirando a informação do público em geral, é isso que vale, né? Porque assim não fica sabendo e pronto, né? Então eu acabo relacionando isso, uma coisa com outra. Eu acho super importante, professora Regina, a gente voltar também a estar falando sobre a questão da ditadura, porque a maioria dos jovens nunca sequer imaginou o que foi essa época no Brasil. Foi uma época terrível. E as pessoas hoje, tem pessoas que querem que volte, sabe? Eu fico impressionada com isso. Eu acho que a gente tem que bater nessa tecla, a gente tem que voltar a reeducar essas pessoas. A juventude hoje está um pouco diferente, mas cabe a gente também estar trazendo à tona essas coisas assim que aconteceu no passado. Sim. E foi bom. Agora você falou isso aqui, ficou aqui me martelando. Sim, aí eu tenho outra pergunta para fazer à professora Regina. Como foi que a professora Regina ingressou no ativismo animal? Pois é, aí é uma outra história. Além do ativismo em biblioteca, educação, né? Eu tive toda uma sensibilidade ao perceber que os animais eles são seres sencientes, né? O que quer dizer seres sencientes? Que eles sentem dor, eles sentem fome, medo, têm os mesmos sentidos, vamos assim dizer, que nós. Né? Então, por que a gente tem que fazê-los sofrer? Olha só o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, por exemplo, no Porto Rio Grande. Estão embarcando não sei quantos bezerros, que chama carga viva, em embarcações que ficam não sei quantos meses, né? Quantos dias, meses, mentira. Quantos dias eles ficam embarcados num local insalubre, sem alimentação, quase sem água, né? Muitos morrem, sofrem para chegar num local e ser morto. Aí alguns vão falar, mas vai ser morto aqui também. Mas pior ainda do que ser morto, ainda sofrer tudo isso, por quê? Porque existem países que só aceitam uma forma de matar os animais, uma forma lá deles. Né? Então, por conta disso, eles recebem esses bezerros, como é que chama? Em pé, que eles chamam, né? Para que sejam mortos da forma deles, para eles se alimentarem. E meu ativismo ainda começou, além dessa parte de ser cientes e tudo mais, com um caso, na época eu também fazia
eu era voluntária do Instituto Sea Shepherds Brasil. O Sea Shepherds Brasil, na época, eu era parte da equipe, né? E tinha um apelo muito grande. Pois é. O Léo falando que se enviar o gado bolsominion de navio para o Afeganistão também é crueldade. Olha, infelizmente, gente, sendo até esse gado, eu acho que também, eu sei que é engraçado a gente falar isso, né? Mas, por outro lado, é 20 dias em alto mar, exatamente. É uma coisa absurda, né? É quase um mês sem se alimentar direito, né? Bom, nessa época eu também fiquei sabendo de outros horrores, não só esse. Um outro horror é o que se faz com os golfinhos. Todo mundo acha muito bonitinho o golfinho, adestrado, tal, né? Mas se vocês puderem assistir, assistam um filme que chama The Cove, a enseada, que os golfinhos, as famílias no Japão, eles são retirados do alto mar por conta de embarcações que vão cercando e trazem para essa enseada. Muitos desses golfinhos, eles são mortos para servir de alimentação, e outros são presos. Os mais bonitinhos, eles são presos, aprisionados para o resto da vida, né? E é uma, assim, é o resto da vida vivendo, como é que chama? Aprisionados, né? Então, assim, de uma forma ou de outra, todas essas crueldades com os animais começaram a me afetar muito, muito mesmo, né? E foi aí que eu parti, então, para o ativismo animal. E agora eu fiquei mais animada ainda, porque agora foi criado um braço do PT, é o Setorial de Proteção Animal, né? Hoje, inclusive, eu estava conversando com a deputada Vanessa Negrini, se não me engano, Negrini, isso, e ela acho que do Distrito Federal, e ela é, vamos dizer, a cabeça desse setorial do PT, né? E aí é interessante que isso foi assim há pouco tempo, né? Esse setorial de direitos animais, que tem como lema pela vida das pessoas e de todos os animais. E foi criada agora há pouco tempo, em 13/10. Agora há pouco tempo mesmo foi criado, né? E agora, então, porque a grande luta se você não tem alguém dentro da esfera legislativa para poder te dar esse apoio, né? E apoiar os animais, você não consegue que isso vá adiante. Nós tentamos muito aqui em São Paulo, junto ao governo do estado, para que fosse barrada exatamente a exportação de animais vivos. E na última hora eles liberaram e nós não conseguimos. Como está acontecendo? Mas a vantagem é que, conversando, né, ouvindo as lives do pessoal de ativismo animal que foi até o Porto, junto com o setorial do PT, dos direitos animais, eu fiquei sabendo que agora existe uma legislação que está sendo votada também por uma deputada, mas isso é no Rio Grande do Sul, né? Exatamente para isso, para ver se consegue barrar no Rio Grande do Sul, pelo menos, esse embarque de animais vivos. Tomara que isso conseguisse, tivesse o efeito. Aqui em São Paulo, vários deputados tentaram, mas não conseguiram que fosse aprovado. Então, se a gente não se mete no poder legislativo, a gente não consegue. Por isso é que é meu engajamento também, né, na política, não só pelas pessoas, mas por todos os seres vivos, incluindo os animais. Então,
é muito triste. A Lindalva, inclusive, na época que teve todo o movimento em São Paulo, a Lindalva está falando aqui, ela me comentava, porque ela mora no litoral e ela via os caminhões passando. Então ela comentava: olha, estão passando não sei quantos caminhões. Aí eu passava para o pessoal do ativismo animal, de várias ONGs aqui de São Paulo, que tentamos, e assim, nós tentamos muito. Teve reuniões na Assembleia, mas na época o presidente da Assembleia aqui de São Paulo, Cauê Macris, que por um acaso, também agora foi o secretário que acabou com o projeto da Biblioteca Virtual e que exonerou toda a equipe da Biblioteca Virtual, esse mesmo Cauê Macris, ele não levou, custava para colocar em pauta, enfim, não levou adiante a história. Né? Tem todo um interesse da pecuária envolvendo tudo isso, e eles que têm o dinheiro. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso. Por isso que é tão importante que pessoas comecem a lutar, o ativismo não fique só no ativismo, mas que a gente consiga colocar pessoas no legislativo que possam ajudar a isso ir adiante. Só para ter um panorama geral. Não sei se você ficou com algumas dúvidas. Não, Regina, eu fiquei até impressionada sobre essa questão, né? Eu vi há poucos dias em um dos grupos sociais aí, sobre isso. Eu acho que a gente também deve lutar também nesse sentido, né? Eu quero agradecer também a presença do Jair Galvão, que fez uma pergunta aí, não Opa! sei aí o que foi. Não, O Leonardo também. Ele está comentando, tanto ele quanto o Léo estão comentando que na semana passada foi entrevistada a Marcele Toscani, coordenadora do Setorial de Proteção dos Animais do PT. Olha lá, que bom saber. Eu acabei não assistindo, acho que ainda estava correndo com as coisas que eu precisava correr, com aula e tudo mais, mas depois eu vou assistir, vou ver se eu converso com ela, inclusive, porque eu acho que é só assim que a gente vai conseguir alguma coisa, sabe? Colocando, se você tem algum interesse, você tem interesse pela educação, tem que colocar pessoas que trabalhem com a educação no legislativo. Você tem interesse de proteção animal? Só colocando pessoas da proteção animal. Né? E tudo isso, de uma certa forma, passa pela educação. Né? Se você educa o teu povo a ser ciente, olha lá, tá vendo a Marcele, né? Marcele Toscani, né? Que estão colocando agora aqui, que foi no dia 22, foi quarta-feira passada, né? Então, assim, é exatamente esse movimento que nós precisamos fazer. Isso que eu acho, por que eu também faço, e por que eu ajudo também a TV Repensar, né? Porque a equipe da TV Repensar tem essa pegada, né? De tentar mostrar para as pessoas, de uma maneira geral, como é que as coisas funcionam. E quais são os caminhos que nós temos para que realmente consigamos fazer alguma modificação? Como é que a gente vai conseguir modificar a cabeça das pessoas, né? Então, assim, só com a educação. Eu não acho que não tem. A Marta está perguntando. A Marta está perguntando como fazer para saber a programação da Rádio TV Repensar. Tem o site, que depois se alguém puder colocar aqui o site, por favor, né? O Eduardo está comentando que as eleições para o legislativo são importantíssimas, sim, porque se você não adianta você colocar o governador não sei das quantas, o presidente não sei das quantas, se você não tem pessoas para apoiar as ações e as atitudes e os projetos
que esse presidente, que esse governador vá tocar adiante. Então, por isso que é tão importante que nós tenhamos consciência disso, né? Que nós não temos que eleger o presidente, o governador, nós temos que eleger todos os que os apoiam. Isso é extremamente importante. E isso a gente precisa, é a questão até de consciência, né? Aí a Ana Cláudia está falando exatamente, se tiver dúvida, vai pela esquerda. Eu acho que essa é a melhor sugestão, né? Você tem que sempre ir pela esquerda, pela parte progressista. A Marta, que estava pedindo o site e a programação da TV Repensar, está aqui já no link, né? Aqui, né? Já colocaram, acho que o Jair ou o Léo colocaram aqui. Eu esqueci de comentar de uma pessoa que eu também gosto muito, que está sempre nos ajudando, que é o Charles, está sempre por aqui também, né? É uma pessoa muito querida também. Tem muitas pessoas por trás da TV Repensar, né? Eu acho que é essa força que a gente precisa, e é tudo voluntário. Da mesma forma, lá, o Charles Raymond Repensar, exatamente. Da mesma forma que, como eu trabalho no Conselho Regional de Biblioteconomia, com essa pegada enquanto voluntária para melhorar a profissão do bibliotecário e da bibliotecária, da mesma forma como eu também me voluntario para o ativismo animal, a gente também tem que se voluntariar em algumas causas que você acredite. E uma delas é que só juntos é que nós vamos conseguir mudar esse país. E por isso também que eu me aliei à TV Repensar, né? A Rádio e TV Repensar. Porque é só dessa forma que a gente vai conseguir fazer alguma mudança. Professora Regina, a gente tem muito que agradecer, né? Eu acredito que todos aí que estão atrás da telinha, o Leonardo Basto, o Charles, o Jair Galvão, o nosso querido também, amado também, Gilberto. Aí o nosso o Gilberto. Olha quanta gente. Eles têm essa preocupação com isso e a gente vai a cada dia, eu falo sempre que o Charles é uma das pessoas que mais busca trazer programas e pessoas novas para engajar a TV Repensar, e a TV Repensar, ela, como você falou agora, ela não mexe só na questão política, é em todos os sentidos, sabe? A gente sabe do carinho que a gente tem e da luta que a gente tem, a gente só é voluntariado mesmo, pessoas que querem ver esse Brasil melhor, pessoas que querem ver esse Brasil mais digno, pessoas que não passem fome. E assim, sobre a questão do animal, assim, dos animais, eu gosto de animal demais, inclusive o Leonardo tem uma gatinha, e o nome dela é Cristal. Aí todo dia eu tô vendo o Leonardo, o Jair eu não sei se tem, né? Mas eu sei também que o Charles também tem as ovelhazinhas, os carneirinhos dele, que inclusive eu tenho um que ele me deu. E o Gilberto também tem, sabe? Então a gente gosta do animal. E assim, quando você falou da questão do gado aí do Rio Grande do Sul, que sai, eu acredito que é em navio, né? Que para passar não sei quantos anos, ou sei quanto tempo. São 20 dias. São 20 dias. 20 dias, 20 dias. 20 dias sofrendo pra caramba, para depois chegar lá e ter uma morte horrorosa também. E aí a gente sabe assim, a gente vendo que o povo brasileiro está passando fome, e esses grandes aí pegando, vendendo esse gado para outros países, eles sofrendo também, gente, é muito triste, é uma lástima essas coisas que acontecem no nosso Brasil. Regina. Só uma coisinha que eu acho interessante também comentar, eu não sei se vocês ficaram sabendo também de uma outra coisa horrorosa que aconteceu, e foi aqui no interior de São Paulo, que foram as búfalas, cerca de mais de 1.000 búfalas, búfalas de brotas, né? Que são as búfalas que foram abandonadas à própria sorte, num local sem água, sem comida, ficaram pele e osso, muitas delas morreram. Olha, se eu começar a comentar todos os
as crueldades que acontecem com os animais. Inclusive, eu me tornei vegetariana por conta disso. Eu não como carne por conta disso. Né? Porque... Pode falar. Regina, e assim, os búfalos, por que isso? Assim, porque eles jogaram assim fora, já estavam ficando velho? O que foi? O que foi que aconteceu? São novos, inclusive muitas delas são búfalas, né? Muitas delas prenhes. É o cara por crueldade mesmo, porque queria que as búfalas morressem. Eu vi o gatinho do Léo. É a gatinha, é cristal, a Maria. Eu tenho 6, eu tenho 2 cachorros e 4 gatos, tudo aqui. Quando eu estou dando aula, Marta, infelizmente o Suplicy está com Covid. É por isso que o Léo estava colocando, a gente tem que pensar muito, bem positivo, para que ele se recupere, né? Mas é só mesmo por maldade mesmo. Ele quis se ver livre para poder. Ele ganhou isso, né? Ele ganhou ele herdou, na verdade, ele herdou, né, essa propriedade e resolveu que não iria mais ter esses animais e queria que eles morressem, então queria alocar mais de 1.000 búfalas, exatamente, né? Mais de 1.000 búfalas, e agora elas estão prenhes, e agora imagina quando nascerem todos esses, né? Bom, mas voltando ao que a gente estava conversando, porque, né, tem muita coisa para a gente falar, mas o tempo tá daqui a pouco termina. Né? Não, gente, eu quero falar que nós íamos ter uma live hoje com o vereador Suplicy, mas infelizmente não deu para ter porque ele estava doente. Sim. É uma pessoa maravilhosa, é um queridíssimo. O Suplicy nos dá aula, é um exemplo de pessoa, não político, mas pessoa também, né? Então hoje a gente ia ter essa live, mas não deu certo. Mas, professora Regina, como é ser ativista? Porque eu sei que a senhora começou a ser ativista há pouco tempo, ativista política. Na verdade, eu sempre fui, mas só que eu era enrustida porque eu trabalhava no governo do estado. Como é que eu poderia falar alguma coisa, né? Tinha que ficar bem quietinha, porque eu tinha que também trazer o leitinho para as crianças, né? Como é que eu... Era o meu ganha-pão, né? Então, como é que eu ia fazer isso? Então, eu fiquei bem quietinha. Mas, em abril, né, quando eu fui desligada, fui exonerada, bom, aí eu falei, bom, agora é hora de chutar o pau da barraca e realmente começar a mostrar o que vim, né? E aí fui me ligando efetivamente, não só de pensamento, né? E aí eu fui me ligando a vários lados que eu achei que tem a ver com as minhas ideias. E como a Ana comentou, como é que ela comentou? Ela falou na falta de... Ela comentou uma coisa interessante, se tiver dúvida, vai pela esquerda, né? Então eu falei, eu não tenho dúvida, eu sei exatamente, a Ana colocou, né? Se tiver dúvida, vai pela esquerda. Mas eu não tinha dúvida, né? Eu já sabia que era isso que eu queria, desde o tempo que a Dilma foi deposta, eu já me revoltava, mas eu ficava sempre quietinha na minha. E aí foi uma coisa assim que eu resolvi pegar para valer mesmo. Então, por conta do Covid, eu acabei não indo em muitas passeatas, eu sempre ia no início, quando o povo começava a chegar, eu ia embora, né? Porque com essa questão do Covid, realmente, até hoje ainda tenho receio, mesmo porque eu não pude ainda tomar a terceira dose, porque eu fui cobaia da Janssen em novembro do ano passado. E aí eu só pude tomar a segunda dose em 4 de outubro, e agora o reforço eu vou tomar só em fevereiro. Então, a gente tem que se resguardar. Eu já não sou mais nova, tenho 65 anos, então a gente tem que se cuidar mesmo, né? Ainda mais agora com essa gripe que está chegando também.
Então, por conta disso, eu não fui muito em manifestações, mas eu sempre estive nas redes pensando em como é que eu posso divulgar todas essas minhas ideias, como é que a gente pode passar para as pessoas esse engajamento que é necessário para que realmente a gente consiga, o ano que vem, o Lula lá na presidência. Regina, como é que você... Sim, pode falar, pode falar. Eu acho que é a única saída para a gente, né? Aí eu penso assim, primeira via, segunda via, terceira via, não, é terceira vez, né? Eu acho que isso é o melhor que define o Lula lá no o ano que vem. O Jair está comentando do Fórum Social Mundial em 2022, vai ser sobre justiça e democracia. Ótimo, né? Porque a gente vai ter uma forma de você conseguir, então, passar algumas ideias, né? O Chico Coelho está comentando, por falar em esquerda, é bom lembrar o pensamento do Mujica, que diz ser uma filosofia de vida. É bem isso mesmo, em que a solidariedade está acima do individualismo e não apenas uma simples luta partidária. É exatamente, né? Eu acho que é isso que a gente tem que pegar, esse caminho, né? Esse caminho das pedras que a gente tem que pegar, da solidariedade, né? E eu acho que é esse o mote que a gente tem que levar adiante. Professora Regina, você, 2022, nós temos muitas expectativas com a vinda do Lula, a gente torce por isso, né? A gente teve essa tristeza, como a senhora acabou de falar há poucos instantes, sobre a questão da Dilma, que foi uma época mesmo, quem passou e quem gostava da presidente Dilma sabe o quanto sofreu, eu fui uma dessas pessoas. A professora Regina, assim, imagina como é que vai ser esse ano de 2022, como é que vai ser as perseguições para o nosso querido Lula, e sabe que vai se ter muito, e a gente tem que pedir muito a Deus, e proteção a ele, mas assim, o que a professora Regina acha que vai ser assim para o Lula, para o Brasil em 2022? Eu tenho assim grandes expectativas, né? Mas ao mesmo tempo enormes medos, porque eu acredito que não vai ser um ano fácil, a luta vai ser enorme. Quem acredita que Lula já está lá em cima, pode tirar o cavalinho da chuva, porque a gente tem que lutar e lutar muito. E aquilo que eu comentei, eu volto a falar. Não, a gente não tem que lutar apenas por colocá-lo lá. A gente também tem que lutar para que ele tenha forma de governar. Ele precisa ter governabilidade. Como é que ele consegue isso? Com o legislativo do lado dele, tem que ter deputados, senadores, tem que estar ao lado dele. Se não for dessa forma, ele não vai conseguir. Então, a gente tem que lutar, todos juntos temos que lutar para que nós consigamos exatamente isso. A luta vai ser enorme. Perigos existem muitos. Eu tenho até muito receio que aconteça alguma coisa com ele. Como aconteceu, por exemplo, com a Marielle. Até me dá uma dor no coração de pensar sobre isso. Mas a gente precisa também pensar, botar os pés no chão, né? Porque é uma maneira da gente, com os pés no chão, que a gente vai ter mais força para a gente. Exatamente, a Marta está falando, olha lá, inominável não vai largar até para se proteger. Exatamente, né? Então, a gente precisa realmente lutar e lutar bastante, né? Eu gosto muito de uma fala do Paulo Freire, eu não vou falar ela inteira porque ela é muito longa e a gente não tem tempo. Mas na Pedagogia do Oprimido, em 68, ele comentou, né, ele escreveu no livro dele, que ninguém liberta ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. Então, enquanto tiver uma pessoa passando fome, enquanto tiver, exatamente,
a Ana está falando, deputados e senadores da esquerda, PT, PSOL, PCdoB e por aí vai, exatamente, né? Então, enquanto nós tivermos uma pessoa passando fome, que é isso que o Lula comenta, enquanto tiver uma pessoa que não tenha condições de mandar o filho para a escola, né? E não tiver água, gente, tem gente que não tem água potável, não tem água para beber. O padre Júlio Lancelotti vive falando isso, não é lá no sertão de não sei de onde, não. É aqui em São Paulo, no centro, na Cracolândia. Então, eles também são oprimidos. Né? Então, tudo isso a gente precisa ter olhos extremamente abertos e é aquela história, ninguém solta a mão de ninguém. Nós temos que estar sempre juntos e juntas para que nós consigamos realmente mudar esse movimento. E nós precisamos também abrir os olhos das pessoas que votaram no 17. Porque eu não acredito que todos os que votaram no 17 sejam ruins ou maus. Muitos deles foram equivocados, enganados, ou se iludiram. Só posso entender desta forma. Porque mais do que foi falado, mais do que foi avisado, mesmo assim deixaram se iludir. Só penso dessa forma, né? Mas 2020, 2022, acredito eu que nós tenhamos nós temos muita esperança que a gente consiga realmente, mas só através de muita luta. Não é pensando que já está eleito, não. A gente tem que lutar muito para que realmente a gente consiga mudar alguma coisa. E aí, já aproveitando, desejo um 2022 de muita luta, mas também de muita esperança para todos nós. Que nós consigamos realmente mudar esse país e consigamos mostrar que Brasil é um país que acolhe todo mundo, né? A educação realmente, como a Ana está comentando, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. A educação é necessária em 100% do tempo. É só a educação que vai fazer mudar que vai conseguir fazer essa mudança. Se a gente consegue educar as crianças mostrando isso, elas levam para os pais. Então, eu acredito que esse é o melhor caminho, a educação. Você está sem som, Meire. Professora Regina, já estamos chegando, eu quero as suas considerações finais, mas eu quero fazer outro convite à professora Regina para que venha novamente ao Esperançar com a Meire, para que a gente se programe mais sobre a questão da ditadura. Eu acho que a gente precisa de uma professora. Nesse dia eu quero convidar também o meu querido Jair Galvão, para que esteja comigo, e a professora Regina novamente, em breve, para que a gente fale sobre a ditadura. Porque a gente, eu mesmo assim, eu não tenho, eu sei que existiu, eu sei que teve, mas a gente tem que ver as pessoas falando, sabe? E na minha ideia, na minha mente hoje, veio Jair Galvão e a professora Regina no programa Esperançar. Eu acho que vai ficar de um bom tamanho também, como quero falar com vocês também, que vamos ter também depois entrevista com alguns parlamentares. O Leonardo vai estar presente comigo, não convidei o Leonardo ainda, mas o Jair, eu já fiz esse convite, ele disse que participará também do programa Esperançar com a Meire. Nós aqui, gente, que tem os internautas que estão aí, os companheiros e companheiras que estão aí também, nós temos um grande programa aqui no Esperançar. Aliás, todos os programas da TV Esperançar são maravilhosos, mas nós temos o Café com Democracia com o Leonardo Bastos, sempre. Não temos o horário, porque muitas vezes a gente tem que contar com alguns parlamentares que podem fazer uma live à noite, outros podem fazer pela parte da manhã, outros podem fazer pela parte da tarde. O Café com Democracia está aí, com o Leonardo sempre. Temos um programa aí também.
Pode E aí, falar. Meire, o programa especial Fala Meu Povo, amanhã às 20h30, que vai reunir Isso, toda a equipe da TV e Rádio Repensar, né, para a gente fazer uma retrospectiva. isso. Isso aí foi uma ideia do nosso querido Gilberto. O Leonardo também, ele me disse ontem que me parece que ele vai também estar na sexta-feira também aí com a live aí, para aqueles que puder participar, para também estar desejando um ano novo. Muitas vezes uns já estão bebendo um pouquinho a mais, outros estão bebendo um pouquinho a menos, mas a gente vai dar um jeitinho de dar um alô ao Leonardo. Eu quero as considerações finais, e ontem, meia-noite, eu cobrei a professora Regina que eu queria uma mensagem de final de ano novo, a professora Regina, e ela vai ter que fazer aqui num programa Esperançar com a Meire. Em primeiro lugar, quero te agradecer mais uma vez. É estranho e, ao mesmo tempo, interessante, Meire, que a gente não se conhece pessoalmente. Mas parece que nós nos conhecemos há muito tempo, né? Da mesma forma como todos da TV Repensar. O Léo, o Charles, o Jair, o Gilberto, enfim, todos os que já, inclusive, passaram por aqui, já estiveram conosco em outras situações, né? E o que me leva a pensar que apenas com essa força que nós temos juntos e juntas é que nós conseguimos colocar isso em pé, que nós conseguimos também essa força para enfrentar o que nós estamos enfrentando. 2020 e 2021 foram 2 anos extremamente complicados, difíceis, para todos, de uma certa forma. Alguns perderam parentes, amigos, outros, cada um teve os seus problemas, né? Mas a esperança que eu tenho em 2022 é que nós tenhamos força, todos juntos, para que nós consigamos dar uma mudança em tudo isso. Porque não é possível que a gente consiga que a gente continue nessa história toda, é uma energia ruim, uma egrégora negativa, né? A gente precisa mudar essa egrégora, a gente precisa fazer com que tudo isso se torne positivo de toda essa história. Não é possível que a gente consiga, que a gente continue nessa história de voltar. Eu me sinto, às vezes, voltando à ditadura. Quando, por exemplo, tiraram, no dia que esse presidente assumiu, no outro dia, ele eliminou o Ministério da Cultura e transformou só numa Secretaria de Cultura abaixo do Ministério de Turismo. Então, assim, essas coisas não podem acontecer. Você não pode acabar com a cultura, com a educação de um país. E com isso que nós temos que lutar. É isso que eu tenho força para que em 2022 a gente consiga realmente mudar. Então, a todos que estiveram aqui conosco, agradeço a todas as considerações, os comentários, né? O Leonardo está agradecendo Moitinho Tavares, a professora Tânia Schwabs, Rosângela Rosan, Paulina M. Lima e outros amigos. Se eu fizer... tem a Marta, ex-aluna da FESP, a ex-aluna da FESP pode também esclarecer sobre a época da ditadura e atual momento, será importante para nós. Tem várias pessoas aqui, a Marta, a Ana Cláudia, o Jair, a Lindalva, o Chico Coelho, o Eduardo Gobis. Eu quero agradecer demais a todos que estiveram aqui conosco e desejar a todos muita, muita, muita força e muita união. E vamos esquecer essas historinhas, sabe? Eu vou votar nesse, eu vou votar naquele. Não, assim, eu tô assim, ó. O que o Lula decidir, eu tô com ele. Eu acho que só assim que a gente vai conseguir. Posso não concordar em alguma coisa que ele faça, mas assim, o que ele decidir é o que eu vou fazer.
Se ele resolver pegar não sei quem para vice, não sei quem para... Ele sabe o que ele está fazendo. É a única maneira da gente sair dessa modorra, desse lamaçal que virou o Brasil. É assim que eu penso. Tá? E eu agradeço demais a todos que estiveram aqui conosco nessa prosa aqui, que eu gostei bastante. Agradeço demais o convite e vamos trabalhar aqui. Tem muita coisa pela frente para a gente fazer. Vamos falar da mensagem Feliz Natal, gente, mas eu quero agradecer a todos assim que estão aí comentando. Gente, olha, o que eu peço para vocês é que vocês procurem saber sobre a TV Repensar. Vocês que estão aí, a gente é de grupos do WhatsApp, nós nos doamos para dar uma visibilidade ao nosso partido, dar uma visibilidade ao nosso Lula, ao povo brasileiro, não só o programa Esperançar com a Meire, mas a gente tem vários programas. Eu volto a falar do Café com Democracia, nós temos uma querida Rosa, nós temos Jair Galvão, nós temos nosso querido Charles, que está aí atrás, o Gilberto, Fala Meu Povo também. E o Gilberto me falou alguma coisa, Regina, que a gente tem que bater numa tecla da gente fortalecer a cada dia mais a TV e Rádio Repensar. É um veículo alternativo que está se engatinhando e vai vencer, sabe? E o programa Esperançar está aí para a gente estar nessa luta. Eu conto com todos vocês que estiveram hoje, procure saber, nós temos aplicativo aí no Play Store, vocês procuram, vocês vão encontrar. Nós temos a rádio que tem várias músicas maravilhosas. E nós temos a nossa querida professora Regina aí, que está me ajudando aí. Brevemente nós vamos ter o programa da Regina, viu? Não, esse eu deixo para você, eu te ajudo, Meire. Não, é que não dá tempo, né? Dando aula e com todos os voluntariados que eu faço, realmente agradeço demais. Estou sempre ajudando aqui. E aí, agora, Meire, é para você falar chimarrão. O Leonardo. Ah, então, eu nasci na Bahia, moro em Sergipe, eu não sei falar o nome chimarrão. Então, é um sucesso nacional. Não, mas teve uma entrevista com a deputada da Bahia, Fátima Nunes, e aí ela deu um problema na internet, e aí falei sobre a questão do chimarrão, que eu não conheço o que é, e Leonardo só faz rir sobre a questão do chimarrão. Ontem tive um convite de ir para Porto Alegre também com a Rosa. A Rosa é uma mulher, uma guerreira, aqui também da TV Repensar, a Rosa Pó, que a gente conhece, faz vários programas. E aí o Leonardo só faz todo dia, ele quer mesmo como é que fala chimarrão. Aí eu falo chimarrão. Gente, certo. Jair Galvão, meu querido Jair Galvão, é uma pessoa que eu tenho um carinho especial também, a todos da TV Repensar. Gente, e amanhã a gente estamos aí, olha, aí o outro aí, o Charles aí. Então amanhã a gente tem aí uma retrospectiva, né? Pode falar, Regina. O Charles comentou aqui, tô louco para ver Bolsonaro amarrado no cipó. Lembra aquele? E a Ana Lula 13, olha lá. Lula 13, a gente tem que seguir como a Regina fala, não vamos soltar a mão um do outro, a gente tem que fortalecer a nossa esquerda, a gente tem que fortalecer o Partido dos Trabalhadores, o PT, sim, e tem que estar ali também, trazer essa bancada fortíssima para o Lula, para governador, para deputado estadual, para senador e deputado federal. A gente tem que fortalecer a nossa esquerda, sim, e eu sou como a Regina, eu tenho que ir pelo que o Lula quer. Se eu sou lulista, se eu sou petista, eu tenho que aceitar o que ele quer. Eu acho que ele sabe o que está fazendo. E pedir agora a Regina que faça a sua mensagenzinha de Natal aqui para o programa Repensar, para o programa Esperançar com a Meire. Reforçando, então, o que eu estava comentando, né? Um bom 2022 para nós todos, que nós tenhamos força, que nós tenhamos bastante coragem para enfrentar. Continuem assistindo os programas da TV Repensar. A TV Repensar ela está iniciando, faz pouco tempo que está começando, né?
Então, precisa também dessa união, porque é só assim, com a união de ideias, inclusive, e com essa mudança na educação, que a gente vai conseguir alguma coisa, tá? Mais uma vez, um bom 2022 para nós todos. Ninguém solta a mão de ninguém, todos juntos, porque é só assim que a gente vai conseguir mudar alguma coisa, gente. E é sério isso não é brincadeira, não, né? 2022, mesmo assim, com muita gratidão por estarmos vivos. Eu acho que isso é o mais importante. Olha lá, o Léo está falando, 13 do 09. Então, assim, 13 faz pouco tempo que a gente fundou a Rádio Repensar, né? Então, o que nós temos agora é que fortalecer a rádio, fortalecer as ideias, aceitamos também sugestões de pautas. Eu acho que essa construção conjunta é que é o mais interessante da rádio, tá bom? Olha lá o Léo está comentando uma coisa interessante. Olha lá, se somar 13 do 09, dá igual a 13 também, né? Então, a gente tem tudo para o ano que vem lutar muito pelo nosso presidente. Um bom 2022 para vocês todos. E, mais uma vez, Meire, te agradeço demais. Obrigada. Obrigado, professora Regina. Vamos dar uma boa noite aí para todos. Beijo. Boa noite, que gente. A gente tenha um 2022 maravilhoso, com o nosso Lula e o nosso PT aí no poder. Obrigado, Regina, mais uma vez. Obrigada a você, Meire. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau.